A música que eu estava falando era essa daqui. Lembra do Renato Russo? Que ele fala, me diz por que o céu é azul. A gente vai estudar agora a cor de um corpo. Quando eu falo de cor, não esqueça que é uma coisa relacionada à nossa espécie humana. Nós humanos, nós conseguimos enxergar, nosso cérebro consegue classificar um número extremamente limitado de cores que existem. De maneira geral, nós nosso cérebro consegue identificar apenas vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, mais ou menos 7 cores apenas. E embora eu sei que tenha no seu Instagram e também no negócio de maquiagem e também do esmalte, o azul bebê, essa classificação são apenas tons de azul, tons mais claros, tons mais escuros, mas as cores são de número extremamente limitado, tudo bem? As cores que nós temos são, anotem por favor, são essas daqui. Vermelho, é blava ave, eu gosto de lembrar. Vermelho, laranja, que é laranjado, né? Amarelo, verde, azul, anil e, é claro, umas cores muito bonitas que eu acho, violeta. Essas são as cores que nossos olhos conseguem identificar e elas fazem parte do espectro visível da luz. É uma palavra de cautela. Essas cores são as cores do arco-íris, por exemplo. Quando a luz do sol ela atravessa camadas muito grandes de água, ela forma um fenômeno chamado arco-íris, fenômeno de reflexão. A luz que eu coloquei nessa foto aqui é uma luz, é chamada luz do sol, chamada luz branca. E a luz branca, ela contém todas as frequências de ondas relativas a essas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando você atravessa, deixa eu colocar aqui só essa imagem. Deixa eu colocar a foto de um prisma atravessado por luz. Esqueci dessa imagem. Quando você coloca um prisma e atravessa ele para a luz, você tem a formação desse fenômeno. Deixa eu só achar uma imagem aqui para vocês poderem entender. É bem legal. Bom, tá bom, não importa. A questão mesmo que a gente está colocando aqui é que quando esse raio de luz ele atravessa um dado material, ele consegue se transformar no arco-íris, que são essas cores que nós já conhecemos, tá bom? A cor de um corpo, a cor de um corpo, nada mais é do que a luz refletida por esse corpo, porque as outras cores que existem dentro do sistema são absorvidas. Por exemplo, vamos imaginar um objeto, vou até desenhar ele aqui, um objeto de cor roxa, que é esse objeto aqui. E o roxo é mistura de alguma dessas cores aqui, tudo bem. Eu jogo a luz, tá no quarto escuro, acendo a luz, que é a luz branca, e esse objeto, para mim, ele aparece com essa cor meio, essa mistura de anil com violeta. Por que que isso ocorre? Porque a luz, que é a luz branca, quando ela incide sobre esse material, ela é formada pelo vermelho, pela frequência do laranja, frequência do amarelo, frequência do verde, frequência do azul. Mas só que quando tu bate a frequência do anil e do violeta, que é a mistura dessas duas cores, é refletido. Então vocês têm que entender que a cor de um objeto são as das frequências de onda que são refletidas por esse objeto. De novo, por que que as folhas do lógica, aquelas folhas que eu uso, são amarelas? Prestem muita atenção no que eu vou falar, olhem para mim. A luz do lógico é amarela porque quando a luz branca incide sobre aquela folha absorve todas as frequências de ondas que compõem a luz branca, que são várias cores, conforme eu já falei. Mas ela reflete a frequência de onda relativo ao amarelo. De novo, porque o cabelo da Dai é vermelho? Porque a luz branca, quando incide no cabelo da Dai, o cabelo da Dai absorve todas aquelas frequências de ondas que são formadas por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Mas o cabelo dela, por razões químicas, ele reflete apenas uma frequência de onda especificamente, pelo menos em maior quantidade, que é o vermelho. Ficou claro aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer nesse momento? Agora, digamos que você tem. Eu travei? Já. Sim, já voltei. Já voltamos aqui. Agora, que fique claro aqui. Digamos que eu tenho aqui um objeto negro. O que que é um objeto negro? Por que que um objeto é preto?
O objeto é preto, porque quando a luz branca incide sobre esse objeto, e a luz branca é formada por todas as cores, esse objeto preto, ele absorve todas as frequências de onda das luz branca, ele reflete tudo. Ele não reflete nada, ele absorve a luz. E por isso também que objetos pretos aqui na Amazônia, você está com uma camisa toda preta, vai andando aqui na rua, o pessoal te olha até estranho. Por quê? Porque aquilo ali fica quente pra caramba. Objetos pretos, eles absorvem muita energia. Por que um corpo, por outro lado, eu posso colocar assim, um corpo ele é branco. Digamos que ele é branco. Por que ele é branco? Porque quando a luz branca incide sobre ele, ele reflete todas as frequências de ondas de luz. E, portanto, ele fica numa cor branca. Por isso que, de modo geral, em ambientes mais quentes, é sempre bom usar cores mais claras, porque você vai absorver, você vai refletir mais energia, e tua temperatura tende a se manter constante, ela não aumenta muito, ao contrário de você usar, por exemplo, o pessoal de Daan fica usando aqueles casacos pretos de sol quente andando pela Djalma Batista. Então você percebe aí que tem uma questão de lógica envolvida nisso daí. Ficou claro? Eu tenho uma outra pergunta final para vocês. Que seja. Eu tenho uma pergunta final para vocês. O raciocínio que eu faço é bem assim, olha. Digamos que você entra no Lógica e está completamente escuro dentro do Lógica. E você tem, por algum motivo muito louco, assim, uma coisa meio 50 tons de cinza, você tem apenas uma lanterna de filtro vermelho, ou seja, ela só emite cor na luz vermelha. E você liga essa lanterna no Lógica que está completamente escuro e aponta essa lanterna para aquela folha que você sabe, folha do Lógica, que é da cor amarela. Para os seus olhos, que cor vai ter essa folha? Alguém se arrisca a responder? Preto. Resposta perfeita, Paulo. É preto. Porque preto é a ausência de cor, né? Pelo menos que ele absorveu todas as cores. Não esqueça que, normalmente, a folha amarela, ela é amarela perante a luz branca, porque ela absorve todas as frequências de onda que existem na luz. Menos uma, que é o amarelo, que reflete e chega até os teus olhos. Portanto, se não há a frequência amarela na luz que é lançada sobre ela, ela não reflete nada, ela absorve tudo. Se você lança luz vermelha na folha amarela, ela absorve essa frequência vermelha. E para os teus olhos fica a cor escura, a cor preta. Como eu já falei anteriormente, estava falando aqui da música do Renato Russo. Tem uma música do Renato Russo, Pais e Filhos, né? Lembra dessa música? Ele fala, o adolescente fala assim, me diz por que que o céu é azul. O céu azul é porque a luz do sol ela é branca e ela atravessa várias camadas de atmosfera. E durante o dia, o ângulo do sol em relação à Terra é um ângulo relativamente alto, em relação ao que nós chamamos da linha do Equador. E quando ele atravessa essas várias camadas, a atmosfera terrestre, por ser feita exclusivamente de nitrogênio e oxigênio, ela tende a absorver todas as frequências de ondas, todas as frequências de onda, menos duas, que é um pouquinho de violeta e principalmente o azul. Os nossos olhos humanos, eles não são muito sensíveis ao violeta em pequena quantidade, mas o azul, em relação ao azul, nós somos muito, muito sensíveis ao azul. E, portanto, quando nós olhamos o céu e olhamos para um dia assim que não está chovendo, a gente observa que o céu tem essa cor azul por causa dessas características. Tem a ver com a nossa atmosfera, tem a ver com o ângulo que o Sol se encontra para nós. No caso das nuvens, elas ficam brancas porque elas funcionam como pequenas lentes. Lembre-se que o fenômeno do arco-íris é muito específico, só acontece sob dadas condições. Em todas as outras condições, quando a luz ela atravessa uma camada de água, ela reflete quase tudo completamente. Não esqueça que a água ela funciona quase como uma lente. Ela simplesmente reflete reflexão difusa, né, para todas as direções. É por isso que quando vemos aquela camada de água no céu, elas ficam brancas, porque elas estão refletindo toda a luz do céu. É por isso que elas tendem a ter uma cor mais branca. No final do dia, que é mais interessante,
o ângulo solar está próximo à linha do horizonte. E quando ele está próximo à linha do horizonte, ele tende a pegar mais a matéria orgânica que existe no solo, um pouco de ferro também, que é nossa Terra, você sabe, é feita de metais, de irídio, ferro principalmente, e, portanto, tem essa camada um pouco maior. Nesse caso, a concentração maior dessas substâncias orgânicas que estão em suspensão na atmosfera. É por isso que quando você, na linha do horizonte, o Sol vai batendo na atmosfera terrestre, a gente percebe os tons avermelhados, que são os tons avermelhados do pôr do sol. É muito interessante, porque são absorvidos todos os tons, menos um, que é refletido o tom vermelho. É lindo isso daqui, se você prestar E atenção. a aurora boreal, Henrique? A aurora boreal já é outro fenômeno. Muito obrigado por perguntar. Tu lembra quando deu aquele, como a gente fala aqui no Amazonas, deu aquele pipoco na tomada, que saiu aquelas faíscas de alguma coisa que tu foi ligar, assim, tudinho? É porque aquilo lá vai ionizando, a carga elétrica fica muito forte, fica ionizando o ar, que nem um trovão. Quando a luz do Sol, porque vocês têm que ver que a atmosfera, na verdade, tem um campo magnético, tudo bem? Quando a luz do Sol vem, além da luz solar, vem as partículas do Sol, que nós chamamos de vento solar. Esse vento solar, ele vai arrancando o nosso campo magnético da Terra. Nesses pontos aqui, nos polos, tem maior concentração de elétrons do campo magnético, tanto no polo norte quanto no polo sul. E quando o vento solar ele bate nessas regiões, ocorre aquele fenômeno que nós chamamos de salto quântico. Os elétrons, eles recebem muita energia e eles estão numa camada interna, eles pulam para uma camada mais externa, recebendo o que nós chamamos de quantum. No momento que eles estão nessa camada mais externa, eles perdem imediatamente essa energia, liberando o fóton, que é a luz. Esse fenômeno, principalmente em países de latitude altíssima, como por exemplo Noruega, na Groenlândia, Finlândia ou na Antártida, você observa esse fenômeno que o céu fica quase que pegando fogo em tons azulados, que nada mais é do que fluxo de elétrons, as partículas solares batendo na atmosfera. Inclusive, é um dos meus objetivos de vida, ver uma tempestade de uma aurora boreal. A boreal, né? Que é lá na Finlândia, Noruega, naqueles hotéis bonitos. A austral, na Antártida, que o cara tá morrendo de frio. Não tem nem graça. Alguma dúvida, senhores? Sim, muito obrigado. É muito bonito essa parte, tá? Mas esse quando do pôr do sol, por isso que muda de lugar para lugar, né? Tipo, o pôr do sol não é igual em lugares diferentes. Essa é a parte mais legal, Daí. Nenhum pôr do sol é igual ao outro, quimicamente falando. Não importa que você seja no mesmo lugar todos os dias, entendido? Sempre haverá diferenças atmosféricas, porque haverá quantidade orgânica diferente, haverá quantidade, temperatura, pressão diferente, e, portanto, muda sempre. Essa é a graça do pôr do sol. Até o da Ponta Negra, que é um dos meus preferidos mesmo, ele tem um tom avermelhado porque ele consegue pegar uma quantidade muito grande de atmosfera relativa à nossa floresta, que vai liberando oxigênio e dá um tom um pouco mais diferente mesmo. Fica bem legal. Bom, ficou claro aqui? Entendi. É como se fosse uma tela gigante, né? Tipo... É lindo, é maravilhoso. Bora fazer como diz o pessoal lá da Shakira, bora fazer uns exercícios aqui? Deixa eu só abrir aqui o arquivo, só um minuto, tá bom? Essa foi a primeira aula de óptica geométrica que eu realmente prestei atenção na minha vida. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Todo mundo prestou muita atenção também, não é verdade? Ai, meu Deus. Às vezes o professor se sente tão sozinho, sério. Muito bem, vamos lá. P211, Marcela, pode ler, por favor. Bora fazer um pequeno exercício aqui. Só um minuto, rapidinho. Felipe, Emerson, ficou claro aí alguma dúvida naquilo que eu expliquei, naquilo que eu falei até esse momento? Ficou claro, cara. Obrigado. Caio, Nicolas, eu sei que esses assuntos vocês não viram muito, mas vocês conseguiram entender bem? Deu pra entender, sim. Deu pra acompanhar. Emerson, qual foi a dúvida, querido? Tu falou que não ficou claro.
Cancela esse último. Tá bom, Emerson. Vamos lá. Marcela, pode ler essa questão. Exercícios propostos. Por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor azul ao ser iluminado pela luz solar? Se esse corpo estiver no ambiente iluminado somente por luz monocromática vermelha, com que aparência será observado por nós? É aquela questão que eu havia perguntado e o Paulo respondeu de maneira correta, tá bom? Um corpo opaco é o corpo que não permite a passagem de luz por ele, né? Ele absorve a luz, né? Então, quando você joga a luz branca sobre esse corpo, esse aqui significa luz branca, tá? Quando você joga a luz branca nesse corpo, ele absorve todas as frequências de ondas, menos uma especial, que se chama azul. É por isso que para nós humanos, para os nossos olhos, ele vai ficar cor azul. Deixa eu só explicar isso, por favor. Nós, humanos, enxergamos uma faixa muito estreita de cores. Entendido? Nossos olhos enxergam uma faixa muito estreita de cores. Por exemplo, nós não enxergamos ultravioleta, infravermelho, alguns animais conseguem enxergar. Outros animais têm a tendência a ser mais sensíveis a um conjunto de frequências de luz. Nós humanos somos um pouco diferentes nisso daí. Então tem que levar isso, por isso que eu falo desse jeito. Dependendo da espécie, digamos que existe uma espécie alienígena. Se ela chegar aqui na Terra, talvez quando ela olhe para o céu, ela vai ver uma coisa completamente diferente para ela, outro tipo de beleza, outro tipo de cor, porque seria outro tipo de genética, engenharia que existia nela. Bom, então nós temos esse corpo que ele é azul, porque quando a luz branca ela incide sobre ele absorve todas as cores, menos uma, que é o azul. Tá, o que significa isso? Significa que se você jogar qualquer outra frequência de onda, ele vai absorver. Então, quando ele fala bem assim, se esse corpo estiver no ambiente iluminado somente por luz monocromática vermelha, tá aqui, vamos desenhar o mesmo corpo, e você joga aqui só a luz vermelha, tá aqui. O que acontece? Cara, ele absorve. Se jogar para ele a frequência vermelha, o que acontece? Ele absorve essa cor. E se ele absorve essa cor, com que cor ele vai ficar? Ele apresenta-se na cor negra. Tá bom? Dai, pode ler a segunda, por favor. Considere 3 corpos A, B e C. Exposto à luz branca, o corpo A se apresenta vermelho, o B se apresenta verde e o C branco. Se o levarmos a um quarto escuro e iluminarmos com luz vermelha, como os veremos? O corpo A, quando exposto à luz branca, ele se apresenta vermelho. O que significa isso? Que ele absorve todas as cores, menos uma. Qual é? O vermelho. O corpo B se apresenta verde. O que significa essa frase? Significa que quando a luz branca ela incide sobre esse corpo, ele absorve todas as frequências de onda, menos uma, que é o verde. E, finalmente, o corpo B. Corpo C. O corpo C, ele é branco. O que é branco? É quando a luz branca ela incide sobre um corpo, ele se apresenta branco, significa que ele está refletindo todas as frequências de onda. Verde, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ele está refletindo tudo. Ele não absorve nada. Respira. Agora sim. Aí ele pergunta, se os levarmos a um quarto escuro e o iluminarmos com luz vermelha, como é que ele se apresenta? O vermelho é fácil, ele vai ficar vermelho também, né? Porque se ele reflete vermelho, ele vai continuar refletindo vermelho. O nosso amigo de corpo verde, ele vai ficar na cor negra, ou um tom mais escuro. Por quê? Porque se ele é verde, significa que ele tem a tendência a refletir a luz verde e absorver todas as outras cores. Então, quando ele absorve todas as outras cores, significa que ele não deixa escapar a luz e, portanto, ele fica negro. E, finalmente,
O nosso corpo branco, ele é branco porque quando tu joga luz branca nele, ele reflete todas as frequências de ondas. Consequentemente, se você joga apenas luz vermelha nele, ele vai ficar que cor? Ele vai ficar vermelho, porque ele reflete qualquer luz que incide sobre ele. De novo, o corpo C. O corpo C, se você, ele é branco, porque quando a luz branca bate nele, ele absorve, ele reflete todas as frequências de onda. Se tu jogar apenas vermelho, ele vai refletir o vermelho, portanto ele vai ser vermelho para os meus olhos, porque ele reflete qualquer luz, qualquer cor que incide nele. Beleza? Legal. Vini, lê a última, por favor. Em que cores se apresentam o retângulo, o losango, o círculo e a faixa central de uma bandeira brasileira iluminada por luz verde monocromática? Deixa eu colocar só para os meus olhos aqui, que eu não estou enxergando, uma bandeira do Brasil. Só para eu... Aqui. Os patriotas que me perdoem, tá bom? Não vai ficar tão perfeito, mas dá para dar pelo menos uma enganada. Primeiro aqui vamos colocar um verde. O verde da bandeira é o mais escuro. Tá aqui. Dai, por que esse verde é verde para os meus olhos? Porque absorve todas as outras cores, menos o verde. O verde reflete. Não, seja chique, tá? Porque a luz branca, quando incide sobre ele, sobre essa parte da bandeira, ela absorve todas as cores, menos uma, que é o verde. Dentro do losango, nós temos o quê? Minha cor preferida, amarelo. Maurício, por que essa bandeira aqui dentro é amarela? Eu estou percebendo que em alguns momentos o professor Henrique é meio que ignorado, assim, no... É por causa da riqueza do Brasil. O amarelo representa a riqueza. Obrigado, Dani. A faixa não é branca? A faixa é branca do Brasil. Eu estou procurando só um azul bonito aqui para honrar nossa bandeira. Das cores do Brasil, eu nunca gostei muito de verde e amarelo. Para mim, a combinação perfeita é azul e amarelo também. Mas o verde é essencial para representar o país. Tô falando como brasileiro. É uma coisa minha. Então, vamos lá. Em que cores se apresentariam o retângulo, o losango e o círculo e a faixa central de uma bandeira brasileira iluminada por luz verde monocromática? Vamos recapitular os detalhes, né? Essa bandeira, essa cor do retângulo é verde porque quando a luz branca incide sobre ela, ela absorve todas as cores e reflete apenas uma, que é o verde. A parte amarela é amarela porque quando a luz branca incide sobre ela, ela absorve todas as cores e reflete uma especial, que é o amarelo. E finalmente o círculo é azul. Não, e aí o círculo é azul porque a luz branca, quando incide nela, ela absorve todas as cores, reflete uma específica, que é o azul, e a faixa central é branca, porque quando a luz branca incide sobre ela, ela reflete tudo. Então, quando você joga a luz verde em cima da bandeira, no quarto escuro, vai ficar que cor esse daqui? Bom, isso aqui é verde e vai continuar sendo verde, não é verdade? Se você jogar luz verde aqui, esse amarelo vai ficar com que cor? Vai ficar a cor negra. O azul vai ficar com que cor? Vai ficar a cor negra. E a faixa central vai ficar com que cor? Vai ficar com cor verde. Porque se ele é branco, significa que ele reflete qualquer frequência de luz que incide sobre ele. Ficou claro aqui? Beleza. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta ou anotação? Dai, Marcela, perguntaram? Emerson, querido, pode falar, por favor. Excelente pergunta. O Emerson perguntou assim, olha, uma pessoa daltônica, ela simplesmente não consegue enxergar esses tais raios refletidos que você está falando, ou ela substitui uma cor pela outra? Pessoas daltônicas não têm bastante... Nós enxergamos por uma estrutura chamada, dentro do nosso olho,
Lá naquele pontinho lá tem uma estrutura chamada bastonete. Esses bastonetes, eles são sensíveis a frequências de cor. Algumas pessoas, elas nascem com deficiência nos bastonetes. E, portanto, elas não conseguem enxergar algumas cores. Notadamente, o azul, o verde, o anil e o violeta. Essas cores fundamentais, de modo geral, pessoas daltônicas não conseguem. Então, Emerson, significa que ela não consegue absorver essas frequências de onda quando ela vê um balão azul, ela vê um balão escuro. Quando ela vê uma flor vermelha, ela consegue entender os tons vermelhos. Mas, por exemplo, ela tem um problema desgraçado no sinal de trânsito. O vermelho, o amarelo e o verde. Ela vê tudo mais ou menos da mesma cor. Porque, embora o olho dela reaja para o vermelho, para os outros ela vê cor escura. Um amigo meu era daltônico, ele ia por decoreba, ele olhava para o sinal assim, ele sabia que o primeiro lá era vermelho, depois ele ia mudando assim. Tanto que ele ficava morto de raiva quando o sinal era daquele deitado, porque ele não sabia qual era a ordem. Entendeu o que eu falei? Bacana. Algumas pessoas têm um daltonismo mais leve, só para algumas frequências de onda. E para essas pessoas já se consegue ajudá-las, utilizando óculos especiais. Esses óculos, eles substituem as frequências de onda que ele consegue ver, e o olho, depois que se acostuma, ele consegue ver cores interessantes, cores mais distintas mesmo. Mas são pouquíssimos casos, só dá para alterar em cerca de 8% dos daltônicos. Fale. Alguém queria falar? Muito bem, vamos continuar aqui. Já vamos lá.